Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal da ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC da ABC, que te mantém informado sobre tudo que rolou durante o dia. Hoje é dia 24 de fevereiro, terça-feira, e por aqui o que não falta é assunto. Então vamos lá, eu sou a Suzana Rezende e tô aqui dividindo os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Ótima terça-feira para você que já tá no ritmo do meio de semana. E como sempre, o noticiário de hoje é para ti que tá querendo entender o que realmente importa na tua rotina. E hoje a gente vai tratar de temas como o tarifaço do presidente Trump mexendo com exportações brasileiras, além de um alerta sério sobre as redes sociais e também sobre decisões ambientais importantes aqui e na Amazônia. E como não para por aí, a gente ainda tem o nosso giro de notícias, que é aquele momento que a gente traz as principais notícias da região de forma rápida e prática para você ficar bem antenado. Então aumenta o volume, organiza a tua agenda conosco e vem com a gente que o café já tá quentinho. Bora apertar o play que o ABCcast já tá começando. É isso aí, hoje a gente abre o programa falando sobre mais um capítulo que fazia tempo que a gente não comentava dos tarifaços de Donald Trump. Então, ouvinte, JP, entrou em vigor hoje a nova tarifa global de 15% dos Estados Unidos sobre importados, o chamado tarifaço do Trump. Mas tem uma lista grande de produtos brasileiros que escaparam dessa taxa. Pois é, Su. Ficaram de fora itens bem estratégicos para nossa exportação, como carne, café, suco de laranja, celulose, combustível e até aeronaves. O próprio vice-presidente Alckmin destacou que esses produtos seguem sem a sobretaxa. Na prática, para o Brasil, caiu aquela sobretaxa pesada de até 40% que tinha sido anunciada antes, mas continua uma tarifa geral de 15% para a maioria dos itens. Só que nem tudo aliviou, né, Su? Aço e alumínio brasileiros continuam pagando tarifas altíssimas ao governo americano. Ou seja, houve ganho em alguns setores, mas o cenário ainda é de tensão comercial. Então aqui a leitura é bem pragmática, né, Su? O Brasil conseguiu preservar setores estratégicos que sustentam a balança comercial e o emprego, o que evita um impacto imediato mais severo. Mas o recado é muito claro: a política comercial estadunidense está cada dia mais agressiva e imprevisível. E puxa vida, quando as tarifas acabam se tornando ferramenta política, todo tipo de planejamento vira só um exercício de sobrevivência. A gente ganha fôlego em alguns produtos, mas a relação segue sendo testada dia após dia. Com certeza, e esse teste realmente parece ser eterno, né? E é bom destacar aqui que a maioria dos produtos brasileiros não tiveram essa sobretaxa, né, esses mais importantes, assim como o JP falou, mas assim como é importante para o nosso comércio, também é importante para eles. Né? O Donald Trump, ele não dá ponto sem nó, como diria aqui no Brasil, porque eles também precisam desses produtos, principalmente quando a gente fala de carne, entre outras coisas, até porque quando teve a sobretaxa a gente viu o impacto que teve para eles. Então não é porque ele é bonzinho ou quis nos ajudar ou nada do tipo. Mas a gente continua por aqui, né? Fazendo alianças, e é por isso também que é muito importante alianças com outros países, que nem a gente está tendo com a Coreia do Sul, entre outros países aqui que não são a terra do Tio Sam. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciado pelo Guia Urb Verde ABC. Olha só, ouvinte, o consórcio ABC entregou para as prefeituras o Guia Urb Verde, uma ferramenta com dados de satélite e indicadores ambientais para ajudar no planejamento contra a crise climática.
A ideia é que cada cidade aqui do ABC consiga mapear coisas como ilhas de calor, áreas verdes e vulnerabilidade social para decidir onde investir melhor. A agricultura familiar na capital. A Prefeitura de São Paulo abriu o edital para comprar R$100 mil em alimentos da agricultura familiar, que irão abastecer o Banco Municipal de Alimentos e atender mais de 400 entidades assistenciais. Produtores interessados podem se inscrever até o dia 2 de março para integrar o programa de aquisição de alimentos, que garante uma compra direta e renda para quem produz. E para fechar o nosso giro, vamos falar sobre as chuvas em Ubatuba. Ubatuba declarou situação de emergência depois das chuvas intensas do fim de semana, que em poucas horas acumularam um volume equivalente a todo o mês de fevereiro e deixaram centenas de casas atingidas. Bairros como Maranduba, Sertão de Quina e Angelim tiveram desalojados, perdas totais e suspensão de aulas e serviços por causa dos danos e da falta de água. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o clima, produção local e planejamento urbano no centro da pauta. Informação rápida, direta e com impacto real na vida das pessoas. Se você quiser acompanhar tudo que a gente contou por aqui, já sabe. Basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E agora, continuando aqui o nosso programa, vamos falar de hidrovias no Amazonas. O governo federal voltou atrás e decidiu revogar aquele decreto que previa concessões de hidrovias em rios da Amazônia, como o Tapajós, o Madeira e o Tocantins. Pois é, e essa decisão veio depois de mais de um mês de protestos de povos indígenas, principalmente lá do Baixo Tapajós. Teve ocupação de porto, manifestações em várias cidades e a pressão lá foi bem grande, Su. A revogação foi anunciada pelo ministro Guilherme Boulos e pela ministra Sônia Guajajara, que disseram que o governo optou por recuar depois de ouvir as comunidades impactadas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. E o ponto central da crítica era o impacto ambiental e cultural dessas hidrovias. Para quem vive na região, mexer no rio mexe com tudo: pesca, território, modo de vida. Então a decisão acabou sendo comemorada nas redes pelos movimentos indígenas. Su, esse é um exemplo claro de pressão social que se alterna com um termo muito legal por aqui: política pública. A Amazônia não é só logística, é território onde vive gente que se respira cultura. E claro, além de tudo, isso é sim ambientalmente sensível. Quando a gente se depara com comunidades inteiras sendo diretamente afetadas nesse debate, o cálculo político muda, ou melhor, tem que mudar. Esse recurso mostra que governança ambiental hoje não se sustenta sem uma escuta ativa e principalmente humana. E poxa vida, isso foi um sinal muito importante. Ponto para o governo federal. É isso aí, o povo sim precisa fazer pressão, principalmente quando alguma política pública, alguma lei afeta diretamente o modo de vida e simplesmente como essas pessoas vivem, né? Assim como a gente falou, essa questão das hidrovias não ia afetar ali só os portos ou de repente a movimentação daquelas comunidades, mas também toda uma questão cultural, social e até mesmo de emprego e de sustento dessas famílias. Então, precisa sim escutar o povo e a gente precisa fazer mais pressão até conseguir o que a gente quer, porque uma hora tem que dar certo. E agora, para finalizar a parte de notícias do nosso podcast, nós vamos falar de um assunto muito sério, que é conteúdo sexual em redes sociais, principalmente no Meta. Então, olha só, ouvinte, JP, saiu um dado bem preocupante sobre adolescentes no Instagram. Uma pesquisa interna da Meta mostrou que 19% dos usuários de 13 a 15 anos disseram ter visto conteúdo sexual que não queriam na plataforma. E a Meta diz que vem removendo nudez e conteúdo sexual explícito, até gerado por IA,
Mas a empresa enfrenta várias ações judiciais e críticas globais sobre o impacto nos jovens. E esse dado só aumenta a pressão da empresa. E segundo ele, a maioria dessas imagens explícitas não estava no feed público, mas em mensagens privadas entre usuários, o que complica a moderação por causa da questão da privacidade. Quando quase 20% de adolescentes relatam exposição indesejada a conteúdo sexual, não me parece uma falha pontual. É o tipo de falha sistêmica, sabe? Se a tecnologia evolui tão rápido, por que diabos a proteção parece ainda caminhando a passos tão lentos? Precisando às vezes de pressão popular para mudar algo que, a olhos vistos, precisa de uma solução imediata. A discussão não passa apenas por uma moderação, mas por assumir responsabilidade estrutural desse tipo de plataforma. Se, como dizem por aí, as redes sociais viraram um ambiente de formação que já fazem parte da nossa rotina, então significa dizer que elas precisam assumir esse dever proporcional ao impacto que tem. Já está na hora. Aliás, até já passou, né, Su? Com certeza. Eu diria que esse problema de proteção das redes sociais com nossos adolescentes e crianças já é um problema crônico, né? E isso não está exclusivo do Instagram ou de redes sociais da Meta, mas em todo um conglomerado. E quanto a resolver esse problema, tem a questão de privacidade, mas a gente já viu aí o Roblox dando até que uma solução. Se o chat é o problema porque a rede social não consegue ter controle, tira. Uma das coisas é você fazer esse bloqueio de função de acordo com a idade do usuário. É aí uma sugestão também, porque a gente não pode só ficar dando desculpas e falando, vamos ver como podemos resolver, e precisamos resolver logo. E agora, vamos parar um pouquinho, respirar e refletir, porque tá começando mais um Quem Disse Isso? É aquele momento que a gente traz uma frase para você anotar aí, de repente usar como mantra ou até legenda do Instagram, enquanto tenta adivinhar quem é o autor. Então, JP, me conta pra gente, qual que é a frase de hoje? Então vamos de frase, né, Su? Um povo ignorante é instrumento cego de sua própria destruição. Vou repetir. Um povo ignorante é instrumento cego de sua própria destruição. Essa é bem forte. E é isso. Será que dá pra adivinhar? Tá difícil, né? JP, essa daqui tá bem difícil, hein? E bota forte nisso e tem tudo a ver até o que a gente estava falando ali com a questão das hidrovias, que o povo precisa se posicionar. Mas e você, ouvinte, consegue dar um chute de quem é o autor da frase? Bom, eu vou falar que é um escritor e ex-presidente venezuelano. Ajudei? Bom, quem disse isso foi Rômulo Gallegos, que defendia a educação como base da democracia. Ou seja, sem educação crítica, a sociedade acaba sendo manipulada, né, Su? Essa é muito atual. E o Rômulo Gallegos falava de educação como um fundamento democrático. Ignorância não é falta de informação, é só uma ausência de pensamento crítico. E num mundo repleto de tanta desinformação acelerada, essa frase parece soar quase que profética. Educação nunca vai ser um luxo institucional, mas sim um mecanismo de defesa social. E é com essa reflexão muito bonita sobre educação que move portas e abre fronteiras que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast. Aonde você quiser, basta nos procurar e dar o play. E se você gostou do episódio, passa lá no nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque a nossa conversa sempre continua por lá.
Tem bastidor, destaque e tudo que movimenta a nossa região. E é lógico que se você quiser se manter informado, independente do horário do dia e do assunto, seja da política ou esporte, acesse nosso site abcdoabc.com.br, que lá a notícia não para e sempre tem conteúdo fresquinho só para você. E antes de encerrar, fica sempre aquele nosso abraço para você, ouvinte, que ainda está no trânsito, saindo do trabalho, em casa ou já pensando no descanso do final de semana. Tá longe. Mas que bom, gente. Que bom ter a companhia de vocês desse lado. Amanhã a gente tá de volta com café, conversa boa e o mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.